Olá, nesta videoaula nós vamos conhecer as 11 etapas do processo de gestão do clima organizacional. São essas as etapas. Primeiro, aprovação e apoio da direção, planejamento da pesquisa, definição dos temas que vão ser pesquisados, a montagem do instrumento, a parametrização, a divulgação da pesquisa, aplicação e coleta, tabulação, emissão de relatórios, divulgação dos resultados e a definição dos planos de ação. Eu vou explicar cada uma dessas 11 etapas do processo de gestão do clima organizacional. A primeira etapa é uma etapa decisiva que vai definir se nós podemos ou não realizar uma pesquisa dentro de uma organização. É a etapa em que nós temos que conseguir a aprovação e o apoio da principal liderança, do principal dirigente da empresa. Esse momento é o momento em que nós, de RH, estamos junto ao presidente da empresa ou ao seu principal dirigente e vamos obter dele a aprovação. Essa aprovação não é a parte principal. A parte principal é o apoio que esse dirigente deve dar a esse projeto. Por quê? Porque a pesquisa de clima não é um projeto do RH. É um projeto realizado pela área de RH, mas é um diagnóstico da organização. É o plano social da organização que será avaliado pelo RH. Portanto, ele deve não só aprovar, como apoiar. E esse apoio pressupõe o comprometimento do presidente ou do dirigente principal com as mudanças que serão necessárias a partir desse diagnóstico. A pesquisa de clima é um diagnóstico que a gente faz e a partir dela nós identificamos as fragilidades, os problemas geradores de insatisfação no trabalho. Então, cabe ao presidente apoiar esse projeto. E essa é a primeira etapa que nós realizamos. É importante, é politicamente importante, que não só nós tenhamos a aprovação do presidente, o consentimento e esse primeiro apoio dele para a realização da pesquisa de clima. É importante que nós tornemos pública essa decisão desse dirigente. De que forma? Podemos envolver o presidente, solicitar ao presidente que ele faça uma reunião com todos os gestores da empresa, ou que ele então encaminhe, como acontece em algumas empresas, uma carta, um e-mail para todos os colaboradores apoiando essa importante iniciativa. Então, essa é a primeira etapa. A partir dessa decisão, desse consentimento, desse apoio dado pelo presidente, cabe a nós, então, planejar a pesquisa de clima. Esse planejamento pressupõe algumas decisões. A primeira é quanto ao objetivo. Qual é o objetivo da pesquisa de clima? Uma pesquisa de clima serve para nós definirmos 4 objetivos. O primeiro é esse: avaliar o grau de satisfação dos funcionários de uma empresa. Esse é o objetivo comum para todas as pesquisas de clima. Mas a pesquisa também é uma ferramenta, é um instrumento de gestão que nos permite avaliar algum impacto importante que a empresa tenha passado, que a empresa tenha sofrido recentemente. Por exemplo, uma mudança dos dirigentes, uma alteração na tecnologia, uma alteração no espaço físico, a empresa saiu de uma região, foi para outra. Essas mudanças geram nas pessoas impactos positivos e negativos. Então a pesquisa serve para a gente também avaliar esse impacto sofrido. Por exemplo, uma aquisição, uma fusão que a empresa tenha feito.
Então gera um impacto enorme e a pesquisa serve para identificar se foi positivo ou negativo o impacto dessa mudança. A pesquisa também serve para a gente avaliar o grau de disseminação dos valores. Toda empresa tem uma missão, tem uma visão, tem os seus valores, e as empresas divulgam, colocam nos seus quadros de aviso, nas suas intranets, os valores que ela pretende, mas nem sempre esses valores estão introjetados, disseminados na cultura da empresa. Então, é um outro objetivo também que nós podemos ter com a pesquisa de clima. Uma outra decisão é quanto ao público. Nós vamos pesquisar, vamos ouvir quem? Normalmente, a pesquisa de clima ouve quem? Os funcionários da empresa. Mas, cada vez mais, as empresas contam na sua força de trabalho com um contingente enorme de terceiros. Tem empresas que chegam a ter 10, 20, 30, 40% de terceiros na sua força de trabalho. Então, é importante também decidir se a gente quer ou não ouvir esses terceiros. É muito comum, por exemplo, nas empresas estatais, que ficam juridicamente proibidas de abrir concurso público por um longo período de tempo, e a empresa necessita de ampliar a força de trabalho. Então, uma alternativa é contratar terceiros. Isso é muito comum nas multinacionais. Elas também têm um headcount definido pela matriz e a empresa vai crescendo, e uma alternativa de dar conta desse crescimento é contratar terceiros. Então, temos que decidir, vamos ouvir só os empregados ou também os demais colaboradores. Uma outra etapa, uma outra decisão é quanto a quem vai conduzir esse projeto. A pesquisa vai ser feita pelo RH internamente ou vai ser feita por alguma empresa, uma consultoria especializada. E aí a gente tem que analisar os prós e os contras de cada uma dessas decisões. Quais as vantagens da gente contratar uma empresa especializada para fazer isso? Nós temos, primeiro, ela detém um conhecimento especializado muito maior do que, às vezes, o que o profissional de RH da nossa empresa possui. Um outro argumento muito usado para justificar a contratação de terceiros é que essa pessoa vem isenta, vem mais imparcial, sem nenhum envolvimento com a organização. Essas empresas, como elas fazem pesquisas para várias empresas no Brasil e também em outros países, ela tem possibilidade de oferecer benchmarking, ou seja, referências, resultados de pesquisa de clima em empresas do mesmo segmento, para que, ao fazermos a nossa pesquisa, possamos comparar o nosso resultado com o de outras empresas. E um outro motivo muito justificável é que alivia o RH de mais um encargo, de mais um trabalho. O RH, as equipes cada vez estão menores, todos os setores trabalham sobrecarregados, e quando a gente terceiriza esse projeto, nós estamos aliviando o RH de mais um trabalho dentro da empresa. E quando o RH faz isso, qual é a vantagem quando a pesquisa é feita internamente? É que não tem custo. E esse trabalho feito por uma empresa externa, obviamente, isso representa um custo. Ainda dentro das decisões que temos que tomar ao planejar a pesquisa, temos que decidir qual é a técnica de pesquisa que a gente vai usar. Técnica de pesquisa são os meios de coletar as informações de uma pesquisa qualquer, nesse caso, da pesquisa de clima. Nós temos 3 técnicas: o questionário, a entrevista e
o painel de debate ou grupo focal. Então, nós temos que antecipadamente decidir qual das técnicas. A técnica mais usual é o questionário, por ele preservar o anonimato de quem está respondendo a pesquisa. Esse tipo de pesquisa, para ela ser bem sucedida, é necessário que as pessoas respondam anonimamente. Por isso que quase todas as pesquisas de clima utilizam o questionário como técnica de pesquisa. Temos que decidir a periodicidade, de quanto em quanto tempo realizaremos as nossas pesquisas. Normalmente, a periodicidade é de 1 ano a 2 anos,